Sou consultor financeiro imobiliário. Mais uma vez estamos aqui nessa terça-feira para falar um pouco sobre financiamento e tudo que envolve o processo de uma aquisição de um imóvel com financiamento imobiliário. Hoje, no caso, a gente vai estar falando um pouquinho sobre FGTS. A utilização de FGTS envolve uma série de regras, bem complexo, e tanto quanto a língua portuguesa. Tem uma regra e mais um monte de exceção. No caso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regras principais e depois a gente vai se aprofundando um pouco mais nesse assunto. Então, a grande pergunta é: eu posso utilizar fundo de garantia? Quais são as condições que eu posso utilizar na aquisição de um bem imóvel, fundo de garantia? Então, uma delas é o valor do bem. Hoje, a lei diz até 950 mil, que está dentro do SFH, e até dezembro foi liberado até 1,5 milhão para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Nos outros estados, esse valor é um pouquinho menor. Mas para o cliente, para a pessoa que quer utilizar o fundo de garantia, ele se enquadrar nesta condição. Quais são as condições que ele precisa estar para poder adquirir, utilizar o fundo de garantia na aquisição deste bem? A condição pessoal precisa morar onde tem o imóvel, onde pretende comprar o imóvel, adquirir o imóvel, ou exercer sua função laboral. Ou seja, a sua atividade profissional tem que ser exercida no município onde ele quer adquirir o imóvel, ou ele tem que morar há pelo menos 1 ano no município onde ele quer ter o imóvel, ou nas regiões limítrofes, ou região metropolitana. São aquelas regiões determinadas onde fazem divisa ou que fazem parte de uma mesma região metropolitana. E o que impede? Por exemplo, eu trabalho em São Paulo, resido em Campinas. Eu posso utilizar o fundo de garantia para comprar um imóvel em Campinas ou para comprar um imóvel em São Paulo? Posso. O que me impede de adquirir esse imóvel em uma dessas localidades ou nas regiões ali ao seu entorno? A condição de eu ter outro imóvel. Então, o que me impede de fazer a utilização de uso de fundo de garantia? Eu não posso ter imóvel aonde eu resido ou aonde eu trabalho ou nas suas regiões limítrofes. Esse é um impeditivo. Mas eu tenho um imóvel em Campinas, trabalho e moro em São Paulo. Posso utilizar? Pode, desde que este imóvel não esteja financiado. Então, para você utilizar fundo de garantia, você não pode ter imóvel financiado em nenhuma parte do território nacional dentro do sistema financeiro de habitação. Se você tiver um imóvel financiado, você pode utilizar o fundo de garantia para amortizar aquela dívida do imóvel financiado, mas não pode utilizar o teu fundo de garantia para uma outra aquisição. Então são detalhes, são pequenos detalhes que às vezes cria muita confusão. Se a gente fosse falar aqui em tudo que envolve essa questão do fundo de garantia, a gente ia passar o dia inteiro falando e não íamos terminar de falar. Então, pontos principais, quando você quer utilizar o fundo de garantia, você precisa ver se você tem, se você se enquadra nas condições principais, que é, primeiro, não ter nenhum imóvel ali onde mora ou onde trabalha, e se aonde você trabalha ou mora está dentro ali das condições e o imóvel que você está comprando está dentro dessas condições para utilizar. Não adianta querer fazer a coisa diferente, não adianta querer burlar uma situação. Se eu atendendo um cliente, ele trabalha em Brasília e tem um imóvel aqui, e tem comprovantes de endereço em São Paulo, que falam lá que tem ali, ele consegue comprovar, com comprovante de endereço 1 ano, mais de 1 ano até. Ele pode utilizar esse fundo de garantia para comprar aqui em São Paulo? Não, você tem que comprovar a residência. Comprovar a residência não é simplesmente apresentar lá os seus um comprovante de residência. A coisa fica meio lógica.
A pessoa trabalha em Brasília. Como é que ela reside em São Paulo? Todo dia ela vai e volta em Brasília? Não tem condição, não é possível isso. Então, ele pode até comprovar residência em Brasília, mas o domicílio legal dele é residência em São Paulo, mas o domicílio legal dele é Brasília. Então, são condições que têm que ser avaliadas, têm que ser vistas. Cada caso é um caso. Eu sou casado com comunhão parcial de bens e a minha esposa tem um imóvel no nome dela que ela comprou antes do casamento. Posso utilizar meu fundo de garantia? Posso, eu posso. Ela não pode, para comprar um outro imóvel, mesmo que esse imóvel que ela tenha esteja dentro de onde o município ou da região limítrofe onde eu estou adquirindo. Tá? Então são essas condições primárias, né, que a gente precisa ver. Isso envolve uma série de informações, realmente é muito técnico, né? Isso é só mesmo para dar uma ideia de como funciona o raciocínio do fundo de garantia. Tá? Espero ter dado aí um toque legal para vocês, espero que vocês tenham gostado. Próxima terça-feira a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a utilização de FGTS. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Se já é inscrito, compartilhe com os amigos, aí divulgue um pouco. Se não é inscrito, inscreva-se. Tá? Como sempre eu digo, foi um prazer estar com vocês. Dúvidas, sugestões, estou à disposição nos canais aqui no descritivo aqui do vídeo. E fico à disposição de vocês. Tá? Um grande abraço. Meu nome é André Braz, consultor financeiro imobiliário. Até mais.